Atlético, porque ontem rolou uma entrevista com o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, e o presidente do clube, o Sérgio Coelho. E eles falaram sobre os planos para o ano que vem e também sobre contratações. A temporada mal acabou. E quem ama futebol já tá doido pra ver a bola rolar novamente. Enquanto o torcedor espera, fica aquela curiosidade de sempre. Quem será que fica? Quem vai embora? E os reforços para 2024, hein? Assuntos da coletiva que foi realizada na sede do Atlético. Sérgio Coelho e Rodrigo Caetano receberam a imprensa para oficializar a permanência deles no clube. Sérgio Coelho foi reeleito para a presidência da associação. Rodrigo Caetano decidiu continuar no Atlético depois de receber sondagens do Corinthians. Para manter o time forte, né? Nós precisamos continuar com essa equipe forte fora de campo também. Mas vamos ao que interessa. Segundo o diretor de futebol, as despedidas para a próxima temporada devem ser poucas. Por enquanto, só o contrato do meia Johan não foi renovado. E as contratações também serão pontuais. Nós não acreditamos em reformulação e nós devemos sim buscar no máximo 3 peças para integrarem o elenco que nós já temos. O clube chegou a iniciar conversas para contratar Scarpa, ex-Palmeiras que pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Mas o interesse de outros clubes, Flamengo, por exemplo, dificultou a negociação do meia. É muito difícil quando entram concorrentes, né, com maior poder aquisitivo. O Galo não entra em nenhum tipo de leilão porque não tem condição. O momento é de buscar nomes para reforçar principalmente o setor ofensivo do time. O jeito vai ser o torcedor segurar a ansiedade. A reapresentação do elenco vai ser na segunda semana de janeiro. E até lá nem tudo deve estar resolvido. Eu adoraria que dia 8 já tivéssemos com todos, o Filipão também adoraria, mas muito provavelmente ele não vai ter isso. O que importa para nós mesmo é que lá por meados de fevereiro, aí, março, a gente já tenha o grupo definido. 90% das figuras da próxima temporada serão bem conhecidas. E se depender da diretoria, Hulk está no grupo que fica para 2024, mesmo o jogador não tendo confirmado a permanência. Nós conversamos muito que se, da nossa parte toda aqui, o Hulk sai daqui de bengala, né, presidente? Ou nem sai, né? O que eu posso te afirmar é que nós não tivemos nenhuma proposta nesse momento. Boa notícia pro atleticano, que agora tem que torcer para que os próximos contratados tenham tanto sucesso quanto quem chegou em 2023. Na hora que eu abordo um determinado atleta, eu cito o Paulinho a nosso favor, sim. Ó, você pode ser o próximo. O dono da arena! Se é a casa do Galo, é a casa do Paulinho. É a Paulinhos Arena. Quero começar falando sobre Gustavo Scarpa. Na noite dessa segunda-feira, o pessoal da Itatiaia trouxe a informação de que as conversas com o Scarpa avançaram e a negociação está perto de ser concretizada. Fui ouvir uma pessoa importante do Galo e também o staff do jogador. Antes, uma informação de bastidor importante. O Scarpa está trocando de empresários. A partir de 1º de janeiro, ele passa a ser representado pelo pessoal do Giuliano Bertolucci, que é um empresário com portas abertas em todo o mundo e alguém com muito boa relação, especialmente com o Flamengo. Isso pode acabar sendo um fator complicador. O pessoal do Galo com quem conversei disse o seguinte a respeito das tratativas e a possibilidade de a negociação estar quente, abre aspas. Não está quente assim. Seguimos tentando, mas é difícil. Quando vaza, perdemos para quem tem muito mais dinheiro, fecha aspas. Por trás dessa dificuldade em relação ao Flamengo, ao Internacional, que são os outros candidatos, os outros concorrentes, tem também uma indefinição sobre o Scarpa. A verdade é que o brasileiro que completa 30 anos em janeiro ainda não tomou a decisão de voltar ou não ao Brasil e recentemente o Olympiacos, para onde ele está emprestado até a metade do ano que vem, trocou de técnico. E o Carlos Carvalhal, técnico português que já foi cotado para trabalhar no Brasil, chegou a escalar o Scarpa como titular em seu primeiro jogo. É bem verdade que o Olympiacos só consegue a vitória depois que o Scarpa é substituído aos 63 minutos de jogo.
Atlético anunciou agora, não é reforço não, né? Até que podia ser o que a torcida do Galo quer, mas mudança em relação ao patrocinador que o Atlético tenha, que é a Gerdau, que é uma empresa produtora de aço, uma empresa brasileira, estampa a camisa do Atlético ali na parte inferior frontal. Aí teve uma mudança, agora ela aparece nas mangas da camisa do Atlético, do uniforme da base e também do profissional. As equipes masculinas do Galo, então, tendo a renovação do contrato por mais um ano com a Gerdau aparecendo agora na manga da camisa, um patrocínio um pouco melhor, né? Provavelmente vai entrar um pouco mais de grana nos cofres do Atlético. O Galo tendo essa mudança anunciada agora, abre aspas pro Atlético. O Galo e a Gerdau anunciam um fortalecimento da parceria no futebol vigente desde 2021. Para 2024, a maior empresa brasileira produtora de aço terá sua marca nas mangas de camisa do jogo, desde as categorias de base até o profissional. Importante ressaltar, camisa do time masculino, profissional e também da base, tendo essa renovação de contrato confirmada. Bom pro Galo, reforço aí nos cofres do clube, por enquanto dentro de campo, ainda sem negociações confirmadas, como a gente já esperava que ia ser. Pois é, chamar o Breno Galante também pro bate-papo, porque as pessoas ainda perguntando sobre a coletiva que tivemos ontem lá na sede do Atlético, o bate-papo com o Sérgio Coelho, também com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, né, Breno Galante, que ontem ele tava pavão misterioso. Não falava muita coisa sobre contratações, não vou dar dicas para que não atrapalhem os processos aqui e tal. E o povo, né, eu acho que, claro, dos reforços todo mundo quer o time sempre melhor, mas acho que o grande nome, o nome do momento, ou a bola da vez, melhor dizendo, Breno, segue sendo o Gustavo Scarpa, né? É um momento complicado pro torcedor, né? Ontem nós lá na sede do Atlético já ficamos naquela ansiedade para ver se o Rodrigo Caetano dava algum tipo de pista de alguma situação. Não deu, né? E ainda perguntaram para ele, né? Quais as posições? Isso eu não vou falar, de jeito nenhum, não vou dar arma pro inimigo. Esse mercado é complicado, né? Nesse momento, né, Rafa? É muita especulação, são nomes que são ditos a todo momento e aí aparece de cá o interesse de um clube como o Palmeiras, como o Inter, como o Flamengo, a disputa começa a ficar acirrada, mas o torcedor vai ter que ter muita calma. O importante ontem é que já está sendo noticiado, existe sim o interesse do Atlético no Gustavo Scarpa? Existe. A coisa está andando, está caminhando? Está. Do lado positivo para o Atlético? Sim. Importante o torcedor entender, como o Rodrigo disse ontem, né? É uma negociação complicada, demanda tempo, demanda uma série de situações por se tratar de um grande jogador. Então eu acho que essa calma o torcedor, ele vai acabar desenvolvendo. Mas a sinceridade da diretoria do Atlético ontem, eu acho que é um lado positivo. O Rodrigo, em momento algum, disse que vai anunciar um reforço nessa temporada. E nem no dia 8. Falou que possivelmente depois da apresentação. Então, eu acho que o torcedor tem que desenvolver um pouco mais essa tranquilidade. E, Rafa, Seabra, vou até levantar essa para vocês. Eu estava analisando aqui, se a gente for pegar hoje a base do Atlético, você tem o Everson, tá entre os melhores goleiros do Brasil. O Arana, para mim, o melhor lateral esquerdo do Brasil. O Batalha, um jogador, para mim, muito bem conceituado ali no meio de campo, que fez a torcida esquecer o Alan. O Zaratio nem se fala, e agora crescendo no final do ano. Paulinho e Hulk, a melhor dupla de ataque do Brasil, na minha opinião. O Atlético já tem uma base muito forte. Eu acho que não precisa ter esse desespero do torcedor em busca de reforços, né? Os 3 reforços que o Rodrigo falou, pontuais, e eu acho que eles irão vir, vão dar conta do recado, e o Atlético vai entrar, para mim, brigando e sendo protagonista para todas as competições do ano que vem. Não sei se o Seabra concorda comigo, mas eu acho que o caminho do Atlético tá mais do que já traçado para o ano de 2024. São peças que vão encaixar ali e transformar o time mais forte. A gente não vai ter aquele problema de adaptação, de entendimento de esquema, de entrosamento. A coisa já está pronta. É só colocar a pecinha ali que o Filipão quer, com a característica dele, e deixar a coisa acontecer. E aí, Seabra? É isso aí mesmo. O Atlético precisa, um abraço pra você, Breno. O Atlético precisa de peças pontuais. O time titular do Atlético, que disputou o campeonato, disputou o título até a última rodada. Mas da última rodada era praticamente impossível. Beleza, mas existia a possibilidade. É isso que é importante. O Atlético terminou o campeonato disputando. O Atlético não terminou o campeonato com 5, 6, 7 rodadas, não vai buscar nada, tá lá embaixo, meio de tabela e tal. Não, o Atlético terminou a última rodada
ainda sonhando com uma possibilidade de título. Era praticamente impossível, mas ela existia. E também o Atlético terminou buscando a vaga na Libertadores, a vaga direta, que acabou, mesmo com a derrota pro Bahia aí na última rodada, conquistando essa vaga. Então, o Campeonato Brasileiro do Galo foi muito bom. E a temporada foi muito boa. A gente pensar aí, Libertadores, o Atlético acabou eliminado, a Copa do Brasil e tal. É assim mesmo. Um ganha, os outros todos vão ser eliminados. Então, não quer dizer que o Atlético vai ganhar tudo. Nem todo ano é 2021, né? E aí, eu concordo com o que o Breno disse, o Atlético não precisa buscar no mercado de forma desenfreada, de qualquer jeito, a todo custo, um jogador para uma posição. Tem posições que são um pouco mais carentes. Eu acho que o Atlético precisa de um jogador ali no meio de campo, um camisa 10, um Nacho, né? Que para um cara da criação, um cara, né, para ter esse cérebro ali no meio de campo. Isso precisa. Agora é o setor mais povoado do time, né? O meio de campo, por incrível que pareça. E precisa também do ataque, porque se a gente parar para pensar hoje, o Atlético tem, e eu concordo com o Breno, a melhor dupla de ataque do Brasil, com o Paulinho e o Hulk. Beleza, um dos dois cartão vermelho ou contusão. E aí? Entra quem? O Pavon, que tá devendo, o Allan Kardec, que até hoje eu não sei a que veio, o Vargas, que ninguém sabe. Então o Atlético precisa realmente buscar jogadores para essa posição, mas não é uma busca desenfreada, não é nossa, eu preciso porque preciso de um atacante. Precisa contratar, precisa, mas é com calma, é tranquilidade, isso dá uma tranquilidade pro dirigente para poder contratar de uma forma mais equilibrada, né, Giovana? Sobre o Gustavo Scarpa, né, que é o nome da vez no Atlético, ele nessa temporada que tá lá no Olympiacos não vem fazendo muitos jogos, inclusive tá se recuperando de uma lesão nesse momento. O jogador Gustavo Scarpa, o meia então, que tá no alvo do Atlético. Sobre a última temporada regular, de fato, dele, que foi lá em 2022, no Palmeiras, sob o comando do técnico Abel Ferreira, foi campeão por lá, foi eleito inclusive um grande nome daquela competição pelo Palmeiras. Naquele Brasileirão de 2022, ele fez 35 partidas, marcou 7 gols, deu 12 assistências, precisou de 136 minutos para marcar, para participar de um gol, na verdade, deu 119 passes decisivos. Além disso, teve 16 grandes chances criadas, um dos que mais criou chances no Palmeiras naquele ano, 80 chutes, sendo 39 no gol. Então esses são os números da última temporada mais regular do Gustavo Scarpa, que saiu naquela temporada lá em 2022 para ir para o Nottingham Forest, porque o contrato tinha acabado, saiu de fato de graça para o clube inglês, e aí nesse momento não foi utilizado por lá, foi emprestado então ao Olympiacos da Grécia, que é onde está neste momento. Só que não é muito utilizado pelo treinador por lá também, não tem uma sequência e acabou se lesionando também no fim de novembro, está nesse momento no departamento médico da equipe. Pessoal, a turma falando aqui do Gustavo Scarpa, obviamente, né, o principal nome, e muita gente, né, preocupada com esse período que ele ficou lá na Europa. É o caso do Gabriel Santos aqui no nosso 988-100-917, falando, pô, bicho, mas ele foi tão irregular lá na Europa, eu acho que desaprender a jogar a bola, ele não desaprendeu, né? Não, o jogador desaprende. Né? E outra, gente, ir pra Europa e ter um insucesso na Europa não determina muita coisa. Gabigol foi uma negação na Europa. O Paulinho não foi bem na Europa. Olha quem são esses dois jogadores que nós citamos aqui como exemplos. Gabigol, bicampeão de Libertadores com o Flamengo, joga pra caramba, né? Então acho que não determina muita coisa não, viu? O Paulinho passou no Leverkusen, não foi bem lá. Justo. Voltou, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Atual, né? Porque o campeonato acabou, o Paulinho é o artilheiro do atual Campeonato Brasileiro. O título é com ele até o fim do Campeonato Brasileiro de 2024. Então, eu acho que não determina...